Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos mais um On Money, the podcast. Eu sou Eduardo Toledo. E eu, Juliane Yunis, e hoje vamos falar sobre renda fixa. Renda fixa. E aí, Eduardo, já investiu em renda fixa? Sempre. Não tem... Acho que todo brasileiro tem algum histórico de renda fixa. Tem algum histórico e não existe fórmula mágica, né? Se você quer ter um capital, se você quer ter um capital que vai te gerar renda, ou você investe em ações, com alguma ou garantia. você investe em renda fixa para que você tenha um retorno. Não tem como dormir e ter um passe mágico. E no Brasil, né, com o nosso histórico de inflação, a gente sabe que não dá para botar debaixo do colchão, né? Acho que é o que você quer dizer, né, Eduardo? E a gente tem uma história, né, com poupança, nossa renda fixa talvez mais expressiva de muitos anos, muitas décadas, né? Eu acho que foi a poupança e deixou de ser quando a gente teve uma certa evolução no mercado financeiro, né? Muitos produtos que foram aparecendo, inclusive o Tesouro Direto, né, que se tornou uma opção interessante de investimento para esse perfil de investidor que tinha ali a poupança, investia aos pouquinhos, né? Exatamente. A poupança era utilizada para o financiamento imobiliário, né, para se construir na outra ponta, né? Na outra ponta, né? Era que os bancos captavam para fazer os empréstimos de casa própria. E com o tempo perceberam que também tinha as outras possibilidades, né? Os bancos começaram a criar os CDBs, os RDBs. A gente passou também por né? uma evolução de credibilidade, né? Então novas possibilidades de crédito apareceram, né? E isso tem um contexto muito interessante do ponto de vista histórico, porque quando a gente pensa em mercado financeiro, o mercado de um modo geral, né? O mercado do capital, né? A troca de bens entre as pessoas, em determinado momento passa a ser através de dinheiro, né? Através de capital e uma moeda comum. E essa moeda, ao longo do tempo, vai evoluindo ao ponto da gente chegar ao que a gente chama de crédito, em que há uma figura de um indivíduo que tem esse excedente de capital e que vende, né? Aluga, né? Aluga. A moeda é o meio de troca. Aluga e essa os juros moeda, é o aluguel, a remuneração pelo aluguel dessa moeda que a pessoa faz o empréstimo e aquele que tem a capacidade de gastar menos do que utiliza, ele vira um credor e aquele outro que precisa antecipar o seu dispêndio de numerário, ele vira um tomador, né? Então lá no passado, né, quando a gente imagina como isso foi acontecendo, talvez historicamente seja um dos elementos-chave para crescimento, né? Porque possibilitou a chegada de capital de um ponto para outro, um ponto em que havia um excedente sem uso, né? Que podia chegar a um outro ponto que ia utilizar aquele capital para criar crescimento, né? Criar produtos, por exemplo. Os países mais desenvolvidos, eles têm esse mercado de renda fixa, de renda variável mais desenvolvidos, porque eles permitem a geração de poupança, né? Para as gerações atuais e futuras. Algo que vai gerar renda. Existem muitas diferenças, né? Acho que a gente foi se aproximando muito de países mais desenvolvidos em termos de renda fixa, né? A gente teve, depois do Plano Real, uma certa estabilidade econômica que possibilitou títulos longos, né? Com o que a gente chama de títulos com prazo de vencimento muito comprido, né? Isso você já está falando do mercado atual, né? Isso depois do Plano Real, né? Depois do Plano Real. Como você estava falando dos países mais desenvolvidos, né? Quando a gente se aproxima mais desses países desenvolvidos, né? Que a gente tem títulos muito longos. Aliás, a estabilidade de países desenvolvidos, né? Então a gente tem exemplos curiosíssimos. A questão do aluguel no Brasil, quando a gente compara, por exemplo, com aluguéis ingleses, tem aluguéis ingleses de 20 anos, contrato de 20 anos, contratos de aluguel japoneses de 50 anos. É algo extremamente curioso para a gente, né? Então a gente contrasta no com Brasil, o nosso ela anual. fala até 5 anos, né? E aí depois as partes ficam mais livres para repactuar, principalmente a questão da pessoa jurídica, né? A pessoa física é 1 ano mesmo. Você vê que tem muito a ver com uma questão de estabilidade que a gente, ou de instabilidade que a gente ainda vive, né? E para a gente deixar claro, né, o que a gente traz de conceito de renda fixa é aquele título com regra definida de remuneração, né? Então, talvez
para muita gente, renda fixa não faça sentido quando a gente fala, por exemplo, de um Tesouro Selic. Porque, de fato, né, você não sabe o quanto você vai ganhar. Então, é fixo, não exatamente como a gente imagina, que você sabe o que vai ganhar. Porque... E a Selic muda todo mês, né? Cada reunião do Copom, eles... Para quem pegou esse período aí de pré-Covid até agora, pegou uma Selic, né? Para esse indivíduo que estava ali atrelado à Selic, ele teve até um resultado muito positivo, porque ele saiu de 2% e chegou agora a 13, 14, quase 14, 13,75. Há um pequeno viés de alta aqui na próxima reunião, né? E aí, inclusive, você jogou um banho de água fria aí no mercado ontem, né? Justamente por isso. Esse viés de alta que não era imaginado, né? Já havia, assim, uma visão que talvez a gente estava chegando ao mas é a grande pico, luta, né? Contra a inflação, né? A inflação, ela vale esses esforços, a luta contra a inflação, ela vale esses esforços porque ela permite realmente a estabilidade, que aquele consumidor mais vulnerável, ele seja menos atingido por todas essas transformações bruscas, né? O investidor sofisticado, ele consegue se resguardar dessas instabilidades e às vezes eles ganham até muito dinheiro. Né? Eles têm duas coisas a favor deles, né? Eles têm informação, né? E eles têm canais de investimento. Né? Eles têm possibilidade de conseguir alguns investimentos que muitas vezes não são acessíveis ao mercado de varejo. Embora, como a gente estava falando, né, o mercado brasileiro evoluiu muito, né? Então, o mercado de renda fixa ainda talvez seja muito imaturo comparado ao mercado, por exemplo, americano. Mas o mercado, por exemplo, de renda variável evoluiu bastante. A gente tem hoje, inclusive, a possibilidade de investimento em bolsa estrangeira, né? Uma coisa que é recente, relativamente recente. É bem recente e eu acho sensacional essa possibilidade de exposição do brasileiro. Isso aí é um sinal de credibilidade, um sinal que nosso mercado financeiro, o mercado de capitais está amadurecendo, né? Tem as BDRs, né? E uma visão mais clara também de que risco... Havia uma visão que o investimento no mercado estrangeiro era muito arriscado. Mas no fundo, né, nós somos arriscados. Né? O mercado no Brasil é tremendamente arriscado. Né? Inclusive o Brasil, ele tem quando a gente fala de renda fixa, né, a gente, mais para frente, quando a gente tiver um podcast especificamente sobre alguns outros produtos de renda fixa, a gente pode falar, e que eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de título privado, a gente tem o que a gente chama de spread. Então, em relação ao título público, que é um extra, né, uma taxa extra ali que é somada. Porque esse título público ele é conhecido como o ativo, né, livre de risco. Né? Isso. Então, todo o restante das suas considerações você faz com base naquele ativo livre de risco. Então, no Brasil você tem o título público, né? Porque a partir do momento que o título público brasileiro tiver sem credibilidade nenhuma, ele não for considerado livre de risco, todo o restante da economia está em frangalhos. Né? Isso. Mas o suprassumo dos ativos livres de risco é considerado aquele título americano, né? O título americano e o título alemão também tem digamos assim, goza de uma boa credibilidade, nos mercados. Embora o alemão deve estar numa situação um pouco mais complicada por conta da crise da Ucrânia. Né? A questão do gás, do gás russo. Há até quem especula que pode ser o início do fim do euro, né? A questão é que, assim, se a União Europeia não mantiver a unidade nas sanções, e tem vários países que a própria população, às vezes, é a favor e outras são contra, né? Você é a favor, realmente, pela questão humana, questão humanitária, pela agressão injusta que ocorreu, mas a partir do momento que isso começa a pesar no bolso, as pessoas não existe mais reticentes, né? Não existe uma unidade, eu acho que sempre vai haver, assim, grupos que pensam diferentes. Sim, claro, né? Então, com origens diferentes. Ou que acham a União Europeia ela tem uma origem muito eclética, né? Países latinos, com países nórdicos e países de influência
da União Soviética, que são até a Polônia, Estônia e Lituânia, que eram da... Com outra história. Outra história, totalmente diferente. E a gente enxerga assim muito como uma unidade, né? Por conta até da própria proposta de União Europeia, mas é mais ou menos como a gente enxerga o Brasil, né? Então, a gente como, por exemplo, carioca, você enxerga o Brasil em torno do Rio de Janeiro, se você é paulista, você enxerga o Brasil em torno do de São Paulo, né? E as diferenças são relativas a você. E a Europa também é assim, né? Então, a Europa também tem os países que são considerados mais evoluídos, menos evoluídos, aqueles que têm apelido, né? Não sei se você já sabia dessa, né? Tem o chamado Barravento, você conhece o Barravento? Barravento é Portugal. É a função dele na Europa. Sem qualquer desrespeito aos portugueses, assim, né? Então é uma visão mesmo de aquela visão de que um é melhor que o outro. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. É o viés local, né? A visão local que... Isso acontece nos Estados Unidos, né? Eu me lembro de um caso... No Amazonas, às vezes a gente conversa com o amazonense e fala assim, o paraense... O restante não é o Brasil. Aqui o Brasil é essa visão que a gente tem daqui. Eu me lembro uma vez, uma situação muito curiosa, eu estava com um colega que era americano, de Nova York, e num passeio, ele encontrou um outro americano, que era de um outro estado, não me lembro, não sei se era de Montana. E quando o cara falou que era de Montana, eu senti um certo desprezo desse meu colega. Algo como, você vem do lugar assim... idílico. Sabe, não gostei, né? Mas no fim a gente acaba falando sobre isso, a gente vai longe, mas a ideia é contextualizar, né? Quando a gente fala de renda fixa, a gente acaba pensando de forma histórica, até para que a gente consiga entender o que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente fala dessa captação de recursos, a ideia dessa estrutura de financiamento que é essencial para qualquer país, né? E uma coisa que é realmente super interessante, que a gente estava falando a respeito da questão do capital que vai de um lugar para o outro. No caso da empresa, tem um lado muito interessante que é o que a gente chama de tax shield. Né? Então, é uma forma de obter recurso, por exemplo, com debentures, que são empréstimos de renda fixa, né? São títulos de renda fixa emitidos por companhias que buscam captar dinheiro no mercado e eles têm uma vantagem tributária. Né? Então, essa vantagem tributária se soma à vantagem do capital em si. Isso é um ramo bem mais sofisticado, né, da questão de finanças, que é a estrutura de capital. Então, cada ramo financeiro, cada indústria, cada segmento, setor, né, cada setor, ele busca aquela estrutura ótima, né, que é muito... muito que é uma combinação, né, de dívida... Correlação, dívida e capital próprio. E capital próprio. Mas ela tem uma correlação com a variação da própria renda da empresa, né? Claro. Ela não... Se fosse uma constante, o cara podia se endividar até o infinito. Ela poderia 100% ser financiada via débito, né? Exatamente. Na prática, isso não acontece porque é inviável o custo. E o que é engraçado, né? Você vê que as empresas, elas costumam, as que são a segunda e terceira, elas costumam tentar seguir a líder que está fazendo a melhor estrutura de capital, a melhor ação. Então, às vezes você vê um movimento, como aconteceu no caso das aéreas, né? Que não sei se foi a Smiles que fez primeiro e a concorrente seguiu na sequência, na transformação. Então, você vê assim, quando uma diretoria, um conselho, alguém lá dentro descobre alguma coisa, é rapidamente copiado pelas demais. E tudo muito delicado, né, Eduardo? Porque quando você faz uma captação via equity, por exemplo, né, via ações, o mercado pode entender que você está achando que o preço está muito bom, né, assim, que está muito alto, né? Você vai conseguir obter o investidor mais sofisticado, ele sabe fala assim, que... cara, se ela está emitindo ações, está captando via ações, que é um recurso considerado caro, né? Então que são mensagens, caro, né? Digamos, seria o mais caro, ou né? mais caro. Então são mensagens subliminares, assim, né? Que estão porque são duas formas, basicamente, né, da pessoa captar o recurso, né? Uma é através da emissão de ações, né, que a gente chama o equity, e a outra através da própria emissão de dívida. Que é basicamente renda fixa. Ou você vai no banco,
ou você vai ao mercado, ou você vai ao mercado, né? E o pessoal que está no mercado de capitais costuma ser mais pragmático, porque é tudo muito mais rápido, mais dinâmico. As vantagens de um para o outro, né? Isso, além dos tipos de dívida, né, que você pode fazer, né? Na verdade, a empresa ela precisa de várias linhas de financiamento, né? A gente não pode imaginar que é uma só. Mesmo o banco ele vai estar sempre presente, porque muitas vezes o financiamento de curto prazo é necessário. Né? Exatamente. Mas geralmente de longo prazo, um perfil de dívida de longo prazo pode ser captado via debentures. Né? Então a gente tem visto isso também. Né? Eu acho que o mercado brasileiro também recebeu muitas debentures. Né? Antigamente você não encontrava nada. Nada. Liquidez zero, mercado de balcão apenas. Exatamente. Houve um incentivo muito interessante com a chegada do que a gente tem de estrutura de assessoria de investimentos. Né, em que passou a vender essas debêntures, né? Então você como investidor que recebia lá seu assessor de investimentos, ele podia te recomendar as debêntures que ele tinha acesso à venda, né? E essas debêntures também receberam um apoio muito interessante, eu acho que isso foi no governo Lula, que era a figura da debênture incentivada. Então, era uma Alguns setores, né? Alguns setores da economia eram escolhidos para serem incentivados do ponto de vista tributário. E ter uma vantagem tributária. Exatamente. Bom, então quando a gente fala de renda fixa, né, para a gente dividir entre o que a gente chama de renda fixa pública, os títulos públicos, né? e o mercado privado, quando a gente fala de público, no mercado brasileiro, né, a gente geralmente fala daqueles títulos que são emitidos pela União. A gente não tem mais títulos emitidos por estados e municípios. A gente já teve no passado. Houve uma consolidação também. A dívida que pública. A gente consegue obter é União, né? Isso. E no caso de outros países, isso também varia muito. Criou-se também, né, no Brasil, até como uma forma de melhorar o sistema, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que colocou muitos limites, embora às vezes, de vez em sempre, alguns estados têm extrapolado esses limites e recorrido a emendas, mas a base dela é muito boa para você garantir um funcionamento com uma forma... Sim, ela é fundamental, porque o que a gente via antes, né? Com credibilidade. O que a gente via antes eram dois problemas fundamentais, né? Primeiro era ligados a esse financiamento público, né? Era a emissão de dívida por estados, algo extremamente perigoso, porque um estado pode não ter uma responsabilidade suficiente com a sua dívida, né? Se endividar a um ponto tal que fica estrangulado em termos de receita nos próximos anos, né? Isso. Então esse era um problema, isso foi estancado com essa unificação. E um outro problema eram os bancos estaduais, que foram uma dor de cabeça na época do Plano Real. Né? E muitos foram vendidos. Privatizados, era até parte do saneamento desse setor. Porque, infelizmente, eles eram usados Porque eles eram usados pelos governadores de uma forma política, às vezes irresponsável, que comprometia, olhando no curto prazo, comprometia gerações futuras, os anos vindouros. Né? Então, quando a gente fala de títulos públicos, né, a gente se refere àqueles que são emitidos pela União e custodiados na Câmara de Compensação, que a gente chama de Selic. Né? A Selic, então, muita gente confunde Selic como a taxa de juros, mas Selic, na verdade, é o lugar. Né? A gente se refere à taxa que é emitida ali dentro, né, que é criada ali dentro da Selic. Por isso que a gente chama de taxa Selic. E a gente também tem um mercado bastante interessante, que é o mercado privado brasileiro, que são títulos emitidos por entidades privadas, custodiados na CETIP. Né? Então, são entidades diferentes que custodiam, que deixam ali registrado essa emissão e a compra e venda, né? Quem é titular de tal título, e toda essa estruturação da dívida. Né? A gente tem ali um termo de emissão, um termo de emissão que contém todas as informações essenciais daquela dívida, né? E interessante que desde que foram configuradas tanto a Selic quanto a CETIP, nunca teve um erro de processamento publicamente, né, que causasse algum dano, algum prejuízo para os seus participantes, ou como se falsifica um dinheiro, não, uma dívida duplicada, não, era realmente bem escriturado, o sistema funciona direito, né? Inclusive é uma
das coisas que os defensores da própria escrituração de cartórios, né, que são uma mina de dinheiro, né, se você vê, quando você diminui o custo, você dá mais liquidez. Com certeza. Então, cartórios Ele é um impedimento são coisas que dificultam a liquidez do mercado de imóveis. Você que trabalha também no ramo de gestão, né, de no recursos, nosso caso, né? a gente sente também isso, né? Quando a gente faz, por exemplo, a emissão de uma dívida privada securitizada, a gente hoje consegue uma certa facilidade porque a gente tem uma legislação que é a favor, né? Que ajuda. Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma estruturação em via blockchain, como ocorre, por exemplo, com criptomoedas, e que já está sendo estudado, que está sendo estudado, a né? BMF, a B3 agora, né? O BMF é coisa velha, né? Bovespa, BMF. A B3 já está estudando uma possibilidade de fazer uma implementação de blockchain, porque é um modelo tecnológico que pode alavancar e criar uma estruturação, digamos, mais eficiente, né? E quando a gente fala de renda fixa, o que é importante, né? Hoje a gente vai fazer uma espécie de avaliação por alguns títulos de renda pública, de renda privada, perdão, de renda fixa pública, né? E o que a gente precisa sempre observar quando a gente faz uma compra de um título de renda fixa é o prazo. Então a gente vai comprar um título de renda fixa por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos. Que tipo de rendimento que a gente tem, se é um rendimento pré-fixado, se ele é pós-fixado. E quem está vendendo, né? Quem é o emissor, quem está prometendo que vai pagar para você aquele rendimento, né? Então, quando a gente fala de empresas, a gente se refere a empresas com maior ou menor grau de risco, né? E você compra aquele risco quando você compra aquele título, e isso se reflete em termos de rendimento, né? O rendimento interessante alterado. Essa questão do risco, né? Porque hoje em dia, e há algum tempo já, né? Tem umas empresas que são especializadas na análise de risco. Tanto de países e dívidas de países, quanto da estrutura da empresa. Então, ela analisa a estrutura da empresa e fala para a pessoa, ó, essa aqui é uma empresa arriscada, essa aqui é uma empresa menos arriscada, rating, né? Emite o rating da empresa. Então, A, B, A+, cada uma dessas empresas, são umas 3 ou 4 as principais, né? Fitch, tem a Moody's, a Fitch, acho que Standard Poor's. Então, elas são as 3 principais e elas têm cada uma tem um sistema de notas e com essas notas você soma o rating dela. Isso. Daí você vai ter um valor que você vai somar o título livre de risco. Isso. Que é, em geral, o americano, né? E algumas empresas brasileiras mais... que tem capital lá fora, eles também entram no ranqueamento a maior parte das empresas que tem capital aberto fazem emissão com rating. Elas têm o rating da própria empresa e tem o rating do título em si que está sendo emitido. Que podem ser diferentes, né? Uma empresa que tem um bom rating, ela pode emitir um título subordinado, por exemplo, com maior risco, né? Que é uma estrutura um pouco complexa, né? Que não cabe aqui na nossa discussão, mas que significa, para quem compra, maior risco. E significa, portanto, maior rendimento, né? Ou, aliás, maior chance de rendimento. De ter maior rendimento, exato. E aí, quando a gente fala, então, comprar e vender título público, quando a gente fala, título de renda fixa, quando a gente fala de público, a gente pode, por exemplo, ir no Tesouro Direto, né? Então, a gente tem o site do Tesouro Direto e a gente negocia facilmente. Isso. No site você público. Entra, em geral, através da sua instituição financeira, pode ser uma corretora, o seu banco. Na verdade, você não faz a compra direto pelo site do Tesouro Direto, mas o Tesouro Direto te dá as informações que você precisa, dos títulos, e você pode fazer a compra através da instituição financeira que você tem uma conta, né? Isso. E opera. Então, o básico é, quanto maior o prazo, maior a taxa de juros. Né? Em regra, essa é a regra. Isso, né? Essa é a regra. Né? Quando a curva inverte, já é outro assunto quando a gente for falar de recessão. Né? É que a renda fixa, embora pareça simples, é talvez um dos assuntos mais complexos em termos de mercado financeiro. É verdade. Sempre quando põe algo simples, simples nacional, não tem nada de simples, né?
A mesma coisa. A renda fixa ela pode complicar bastante, principalmente quem for estudar a fundo, né? Mas o básico é isso. Então, quando tem um prazo curto, você tem um juros menor. Quando tem um prazo mais longo, você até para compensar essa sua exposição no tempo, né? Então ele te dá um prêmio um pouco maior. Perfeito. Né? O rendimento ele pode ser fixo, como o nome diz, né? E pode ser variável também, né? Isso. Quando a gente fala de renda fixa, né, a gente pensa assim, como renda fixa, de fato, a gente teria um título pré-fixado que vai falar para você que você vai ganhar, por exemplo, 10% ao ano. Agora, quando você tem um título que é Selic, um título que é IPCA+, né, são títulos que têm uma indexação a um índice. Então, esse índice não é conhecido previamente, né? Ele vai ser contabilizado no momento que você receber o resgate lá. Eles vão olhar para trás e ver o que aconteceu, né? Então, é o que a gente estava falando do sujeito que comprou o Tesouro Selic lá em 2019 a 2%. E agora ele vai levar, quando ele sair, 13,75. Ele vai pegar a média desse período, né? Ele vai recebendo. E uma coisa interessante do mercado de títulos públicos, né, é que ele não é apenas para financiar o governo, né? Ele serve de base para todo o restante da economia. Né? Então, todo mundo vai olhar para ele como um medidor, um termômetro. Todos os demais títulos privados, inclusive, se ele tiver muito alto, ele acaba desestimulando a economia real. Né? O pessoal vai, por que eu vou trabalhar, lembra quando o título estava 30%, 25%, 26%, por que eu vou investir alguma coisa para ganhar menos do que 30% se o governo me dá 30%? Sem preocupação. Né? Infelizmente, quando a gente financia o governo, a gente não está financiando a atividade produtiva. Né? É diferente de investir numa empresa, numa debenture, né? Que você de fato está financiando uma atividade produtiva, por exemplo, uma expansão de uma fábrica e tal. Né? E esse é um lado ruim do investimento público, talvez, que você não tenha, mas a gente também tem que pensar que o governo ele precisa também desse capital, que ele consegue através dessa fonte de financiamento, não só para cumprir suas atividades ordinárias, mas também para investimento. Que também é um fator importante de crescimento. Né? E quando a gente fala também de títulos públicos, existe uma possibilidade de compra, além dessa negociação direta, através do Tesouro Direto, fazer uma negociação de balcão. Né? Negociação de balcão é aquela que você faz, por exemplo, com os demais títulos, que são privados, em que você não tem um lugar específico de compra, você vai fazer uma compra muitas vezes através desse assessor de investimentos ou através do seu gerente do banco, vai te ofertar. Né? Então existe uma mesa de renda fixa que vai fazer essa negociação por você. Né? Mas hoje é muito mais fácil fazer isso. Né? A gente antigamente tinha que fazer esse tipo de compra pelo telefone. E antes era só qualificados, né? Hoje, a partir de quanto você consegue investir no Tesouro? Olha, você consegue fazer investimentos de, acho que 12 ou 15 reais no Tesouro Selic. Eu não tenho certeza, mas é bem baixo. Bem baixo. E alguns títulos que são um pouco mais... exigem um pouco mais, em torno de 50 reais, outros 100 reais, mas assim... se você tiver aí uma poupança mensal, talvez de 200 reais, 300 reais, você já pode fazer algum tipo de investimento no Tesouro Selic. E o Tesouro, no Tesouro, né? e nos títulos do Tesouro, né? O Tesouro Selic é um deles, porque além de serem fáceis, né? Eles têm algumas características que são muito interessantes, como por exemplo, uma certa liquidez, uma boa liquidez, quando a gente compara com títulos privados. Né? Então, a liquidez é interessante porque qualquer momento que a pessoa precisar daquele recurso, ele revende de volta para o governo. Exatamente. O governo compra valor de mercado. Quando você imagina, né? Talvez você nunca tenha parado para raciocinar a respeito disso como investidor. Se você compra, por exemplo, CDBs em geral, você não pode resgatar antes do vencimento. Então você compra um CDB de um banco bom, digamos um dos 4 ou 5 bancos maiores brasileiros. Você comprou aquele CDB, você vai ter que aguardar até o fim do prazo para receber. Uma LCI, você vai aguardar até o fim do prazo. Ou sofrer grandes descontos, né? Sim. Só que aí o que você vai fazer? Você não vai resgatar, você vai revender o seu título. Né? Você não vai chegar lá no banco e falar, olha, eu estou devolvendo, né? E quero meu dinheiro de volta. Né? O que você pode fazer no Tesouro? O Tesouro ele recompra o seu título. Sim. No caso do mercado de balcão, você vai vender para outra pessoa. Né? Outra pessoa vai adquirir aquele título
porque ela acha que aquele título tem interesse, ela tem interesse naquele título, enquanto você tem interesse na venda, né? E quando a gente fala do Tesouro Selic, a gente tem até na história do Tesouro, né, a criação do Tesouro Direto é de 2002. Me desculpe, acabo falando Tesouro Selic. Tá na minha cabeça Tesouro Selic, mas na verdade eu quero falar Tesouro Direto. Né? Então é lançado o programa em 2002, né? Então a gente passou por um bom tempo aí de estabilidade de 94 até 2002 para conseguir chegar ao ponto de maturidade para botar o Tesouro Direto no ar. Além disso, uma estrutura tecnológica também que permitiu, a gente teve uma evolução da internet, da comunicação entre os bancos, a comunicação entre as pessoas de modo geral, né? Que permitiu que pessoas físicas pudessem fazer a compra através das suas instituições financeiras. Anteriormente à criação do Tesouro Direto, para a gente fazer investimento em tesouro, a gente teria que fazer via fundos. Então, você ia comprar um fundo, como você compra um fundo, por exemplo, de ações, né? Fundos que na época cobravam 4% administração de taxa de absurda, administração, né? Que eram... Era 26, os títulos ofereciam 26, 30, 4% era para a taxa de administração e a gente, como não tinha opção, né? Você não tinha opção. Você não se sentia amparado por mais ninguém, você acabava aceitando. Inclusive, a própria dinâmica de investimentos, né? Então, pouquíssimo tempo atrás, a gente investia no próprio banco, né? A gente não tinha essa quantidade de corretoras que a gente pode fazer investimento direto. E a gente ia até o gerente, né? O gerente mostrava pra gente 2 fundos, né? Um fundo de renda variável. Eles nem tinham, de renda né? fixa. Olha, só esses CDI, dois aqui, o outro né? era RF. Então, assim, basicamente a sua exposição a que ativos diferentes era renda mínima. fixa pré-fixada, o outro era renda fixa pós-fixada. Isso mesmo. Bom, e aí vocês podem conferir, né? A gente vai passar aqui por 4 títulos para a gente analisar e fazer uma ponderação a respeito de cada um deles. Isso vai dar para você que está nos assistindo uma ideia geral do que a gente tem de título público e que, no fundo, pode ser amplamente utilizado para título privado. Na verdade, eles só utilizam taxas diferentes, mas algumas regras diferentes de pagamento e tal. Mas, basicamente, o modelo de raciocínio é o mesmo, né? Então, aqui no nosso primeiro gráfico, você pode colocar para a gente, Delson? A gente tem aí talvez um dos mais famosos, né, tipos de título que a gente tem, que é o Tesouro Selic, né? Dos 4 títulos, que é o Tesouro Selic, a gente tem lá no site do Tesouro Direto, a gente tem essa informação que é dada para a gente, por exemplo, Tesouro Selic 2025, como você está vendo aí na sua tela. Então, digamos, o vencimento, a maturidade daquele título, mas você tem a possibilidade de vender o seu título, né, resgatá-lo a qualquer dia depois da compra, né? Contanto que o Tesouro agora, o Tesouro Direto tem uma opção que você pode deixar pré-configurada, que é você, a partir do momento do resgate, que aqui está no dia 1º de março de 2025, ele reinveste automaticamente todo o valor. Reaplicação. Se você configurar assim. Se você não configurar, aquele dinheiro vai cair para a tua conta e você faz suas novas aplicações, se preferir, né? E se não me engano, também tem uma possibilidade que eles lançaram de fazer uma espécie de investimento recorrente. Então, uma espécie de assinatura, né, de investimento. Todo mês eles recolhem um pouquinho da sua conta para fazer investimento direto. Isso. No título da sua preferência. O que muitos falam você se paga primeiro, né? Muitos das pessoas que fazem planejamento financeiro e fazem esse tipo de orientação falam assim, a primeira coisa que você recebe, seu dinheiro se paga primeiro. Querendo ou não, no dia que você se aposentar, você pode precisar. Né? Não tenho dúvida. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar nesse sentido. Claro. Da gente se aposentar, a gente vai precisar cada vez mais. E então, quando a gente olha esse primeiro tag aí que está na tela de vocês, a gente vê que é um título remunerado pela Selic. Então, é a taxa Selic, taxa histórica. Então, você entra hoje, você começa a contabilizar a taxa Selic de hoje, e aquela Selic vai mudando no tempo, né? Então, é mais ou menos como se você embarcasse num carrinho de montanha-russa, né? Você vai junto com a montanha. Você subiu a taxa, você vai subindo junto, a sua remuneração vai aumentar, e vice-versa, né? Você pode cair, como aconteceu aí em 2019 para 2020, que a gente viu uma queda abrupta, né?
chegando a 2%. 2%. Então, quem estava posicionado nesse tipo de título perdeu bastante rendimento, comparado aos demais rendimentos que ele podia fazer. E, por outro lado, quem continuou... Aquela coisa, se você acha que o valor da taxa Selic vai aumentar, você investe na Selic. Né? Se você acha que vai baixar, aí você investe no renda fixa. Aliás, é renda fixa, né? Essa é a confusão. Mas a renda fixa dentro do site do Tesouro, né? A gente quando pensa muito em renda fixa, a gente pensa em pré-fixado, né? Na verdade, o que você quer dizer no pré-fixado. É a diferença entre o pré-fixado e a Selic, né? Que é um ponto que a gente vai chamar atenção quando a gente analisar o pré-fixado. Então, o que você está aqui fazendo quando você investe no Tesouro Selic é uma espécie de... você compra aquele risco ali da Selic subir ou descer. Né? Então, por exemplo, quem estava aqui acompanhando a situação de inflação no Brasil e entrou em Tesouro Selic, viu que a taxa foi subindo ao longo do tempo. Né? Quem apostou nessa taxa subindo, realmente tinha que se posicionar em Tesouro Selic, porque era o título que ia dar um melhor rendimento. Né? Então, quem estava em pré-fixado já estava numa situação oposta, que a gente vai entender melhor um pouquinho mais para frente. E aí, o que a gente também tem de informação nesse nosso tag aí é o investimento mínimo, que está aí em 120,44. Eu tinha falado R$30, acho que eu fiquei com o valor do título... 120 é o preço da fração, né? Da fração. Da fração. Porque o PU é 12.044. É o preço unitário, né? Que na verdade seria, digamos, uma cota daquele... Um título daquele tem um valor de 12.044 e você pode comprar uma fração de 120,44. Então, para você investir nesse Tesouro Selic, você precisa comprar múltiplos de 120,44. Né? E aí, o que você está vendo aqui nessa informação é que você tem um tipo de título que a gente vai chamar de pós, porque essa taxa você não conhece no momento que você compra. Essa taxa pode mudar. Né? Você está sujeito a essa mudança. E muda. Né? E toda vez que ela muda, você muda junto e qual é a remuneração do teu investimento. E qual é o problema dessa taxa Selic? Né? Essa taxa Selic é o que a gente chama de taxa de curto prazo. A taxa de curto prazo é a taxa manipulada pelo Banco Central para conter inflação ou para incentivar o crescimento econômico. Então, é aquela taxa que mais varia. É a taxa curta. Então, se você está ali preso a essa taxa, você vai junto, é a montanha-russa, são as emoções de subir e descer. Né? A vantagem de você estar nessa taxa Selic, tem uma correlação muito grande com o CDI, né? Que a própria, que aí você já vai utilizar para os privados. Que é a taxa que os bancos utilizam entre si. Isso, para os empréstimos entre os bancos. Então, entre os bancos, um banco tem um saldo devedor, o outro tem o saldo credor. Num dia eles fazem essa troca de posição e a remuneração de curtíssimo prazo. É o CDI. É o CDI, que é muito próximo, uma correlação muito grande na verdade, com a Selic. É o DI, né? A taxa é o DI. Né? CDI é o próprio título. E isso é basicamente o que a gente estava falando a respeito da função do título público. Né? Além de ser o financiamento do governo, né? E opção de investimento para os investidores, ele é uma baliza, por exemplo, para a taxa DI. Né? A taxa DI funciona muito ali alinhada ao Selic. Isso. Né? E o que a gente tem de informação também é que a gente tem uma maturidade, esse título ele vai até 2025. Você pode sair antes, mas quando chegar 2025 você já não tem mais. Você vai ser obrigado a entrar no novo título. No novo acordo que vão te oferecer. Que não vai ser mais exatamente Selic mais 0,0878. Pode ser mais ou menos. O que tiver. E pode ser inclusive negativo. Né? Sim, dependendo da necessidade de financiamento do governo. Tá? Bom, e aí a gente tem no nosso gráfico 2, para a gente analisar como é que a gente pode avaliar lá no próprio site do Tesouro. Então, todas as informações que a gente tem aqui nesse nosso podcast, a gente retirou do próprio site do Tesouro. Então, são gráficos e informações a respeito de título que você pode obter lá diretamente. Né? Então, nesse gráfico 2, o que a gente pode observar é que no período de um ano, né, você pode ver que está em azul ali na parte superior, no parâmetro que a gente vai chamar de taxa, a gente tem essa variação aí, ó, né? Então, essa taxa que a gente está vendo não é a taxa Selic, é o spread. Então, olha como é que o spread se altera, e altera muito. Quando a gente olha aqui para mais ou menos ali abril de 2022, a gente estava
no vale ali de talvez 0,5, 0,55, 0,5 de spread, 0,05, perdão, de spread, né? E quando você olha lá para cima, ali a gente está mais ou menos em maio, né? Então, um intervalo pequeniníssimo aí de talvez um mês e meio, né? A gente chegou a 0,14 de spread. Né? E esse spread, quem ganha é quem comprou o título ali naquela data. Né? Então, aqui a gente não tem informação sobre a Selic, apenas sobre essa taxa de spread, que é o que efetivamente a gente consegue analisar com o gráfico. Né? Então, a gente pode ver que também tem um período anterior que a gente não tem dados. Né? A gente tem de 2021 ali, 21/8 de 2021 até 3/3 de 2022, tá zero, né? Não tem spread porque aquele título ainda não era negociado, não tinha negociação dele. Ele foi lançado. Então isso acontece, né? Aquele título que você compra hoje no Tesouro Selic, perdão, no Tesouro Direto, né? Ele não necessariamente vai estar disponível para venda daqui a algum tempo. Vai estar disponível para resgate, você vai poder resgatar enquanto houver esse título no mercado. Mas você pode, de repente, não conseguir comprar aquele título. Você vai comprar, por exemplo, de repente, considerando uma Selic 2027, por exemplo. Né? Aquele 2025 não vai ter mais. Disponível no site do Tesouro. Exatamente. E você consegue ver isso todos os dias. Né? Aqui no nosso gráfico 3, tá, a gente tem uma visão do geral, o que é vendido hoje. Na época que a gente consultou, final de agosto, né? A gente tem aqui basicamente os títulos, todos os títulos, né, nesse nosso gráfico 3, todos os títulos que estavam sendo negociados nessa época, né? E com as suas rentabilidades ali, anual, preço unitário e o vencimento. Né? Então, o vencimento é o prazo do título. E aí você vai ver que a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 pré-fixados em datas de 2023, 2024, 2025, então, e 2026, são 4 anos seguidos. Então você consegue, olha que interessante, para você que precisa montar uma estrutura, né, de rendimentos específica, né? Eu vou precisar desse dinheiro em tal data, né? Você pode sempre fazer essa análise através das datas, né? Você pode comprar um título de acordo com aquela sua necessidade de caixa, né? E pode inclusive usar alguns formatos, né, de algumas técnicas, né, para explorar uma curva ascendente, que não é o caso. Eu estou observando exatamente isso. Aqui a gente, né? tem uma curva contrária, uma curva parece inversa. Um V, né? A gente tem o começo, isso, né? mostra um pouco da questão macroeconômica, né? Quando você analisa a curva nesse formato, você vê que está tendo uma dificuldade de captação de recurso, talvez a curto prazo, que faz com que o governo aumente esse valor a curto prazo. Em médio, ele deixa aquilo que é realmente o que ele está imaginando. O que mudou foi o começo da curva, né? Exato. E a longo prazo, como ainda não estamos em recessão, volta a subir um pouquinho. Mas se você analisar a nossa curva, né? Quando a gente fala curva, são as maturidades, né? São os prazos. Então a gente fala 2023, por exemplo, a gente está com 13,82% de rentabilidade anual. Só que se eu quiser comprar um 2024, eu já vou receber 12,64%. Então, olha só que interessante. Você vai comprar um mais longo, exposto a mais risco, e você vai receber menos. Né? Se você mantiver até o final do governo, período. Além de ser uma questão que você está com uma dificuldade de financiamento de curto prazo, o governo fala, não, mas essa dificuldade é temporária, não vai se manter. Então, se você quer manter, você quer aproveitar essa oportunidade, né, porque tem um custo de oportunidade. Sem dúvida. Se ele fala assim, não, eu vou entrar agora em um tesouro de curto prazo 2023 de 13,83, e aí daqui, quando chega e vence esse título, aí quando ele vai recomprar só tem a 5, 6, então ele perdeu a oportunidade de comprar 11, 12. Esse é um risco de compra de pré-fixado. São os riscos, né? Exatos. Tanto compra quanto venda, porque se você você compra de 2023, vai vencer em 2023, você vai ficar com o dinheiro na mão e vai aplicar novamente. Porque o futuro é bola de cristal, né? Quem tiver então, se você acredita, a resposta... se você acredita que o Banco Central vai de fato controlar a inflação, provavelmente essas taxas vão caindo, vão cair mais. Né? Então, excelente oportunidade. Excelente oportunidade, embora, se não conseguir controlar a inflação,
pode ser muito arriscado comprar esses prefixados, porque você olha um prefixado de 13% hoje, parece interessante, né? Como parecia o de 7%. O de 7%. Há uns 6 meses atrás. Né? O de 7% parecia muita coisa. Então, a questão é que o seu parâmetro, o parâmetro de inflação, que acaba gerando um parâmetro diferente de juros, muda tudo, né? Muda o cenário completamente. E a gente tem também um tipo de prefixado, vocês vão olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ali para a sexta linha, né? Na sexta linha para baixo, que pagam juros semestrais. Então, essa é uma diferença do prefixado, por exemplo, vamos pegar aqui o prefixado para 2029. O prefixado para 2029 vai pagar tudo, né? É o que a gente chama de um título bullet, é como se fosse uma bala, né? Vai tudo lá no final. Então, durante o prazo do seu título, você não recebe nada e lá no final você recebe tudo. Tudo, exato. Né? Já o título prefixado com juros semestrais, todo mês você vai ganhar os juros que são estipulados. Todo semestre. Desculpa, todo semestre, desculpe. Todo semestre você vai ganhar os juros. E isso reduz um pouco do seu risco, porque você vai ter sempre aquela remuneração prevista semestralmente. Né? Combinada, e no final você recebe o principal, né? Mais os juros correspondentes do período. Exato. E o que acontece em relação a um e outro, né? A preferência por um ou por outro pode ser relativa ao seu caixa, né? A sua necessidade de caixa. Exatamente. Então, se você compra um pré-fixado para 2029, você não vai ver esse dinheiro até 2029, né? Mas você pode eventualmente precisar de um recurso que é derivado dos juros. E aí, então, você pode fazer uma compra de pré-fixado, pode ser mais interessante. Esse era o chamado cupom. Cupom. E por que era o cupom? Porque tinha o cupom físico. A pessoa recebia Quem compra título físico. Isso me lembra os americanos, com os cupons físicos para fazer compra em supermercado. Isso, e esse cupom físico, ele tinha impresso em papel moeda, ele destacava, ia lá junto à instituição financeira e resgatava o valor do cupom conforme a periodicidade. Exatamente. Desse jeito que funcionava. Então, muito do que a gente faz hoje de forma eletrônica, né, já existia lá atrás, mas era tudo físico. Né? E aí você tem várias maturidades aí para o pré-fixado com juros semestrais. Você ainda tem, posteriormente, o Tesouro Selic, 2023, 24, 25 e 27. Né? Então, são vários anos aí de Tesouro Selic, com seus respectivos spreads. Né? E aí, o que a gente vê... Imagem seguinte, Davison. Na imagem 4... Isso. A gente já passa por uma outra categoria de título, né? Que são os títulos... O IGPM. Esse eu nunca comprei ainda. Não, esse não são mais... Porque assim, o que eu fiz, né? Na verdade, o que eu fiz foi tentar dar uma dimensão de tudo que existe no Tesouro. Tá. Então, o que a gente tem aqui no gráfico 3 basicamente, a gente tem alguns títulos que talvez a gente não tenha negociação para compra, mas tem tudo em resgate. A mesma coisa com a imagem 4. Então, na imagem 4, a gente tem vários títulos aí que vocês estão vendo, que são atrelados a um índice, né? Então, a gente tem o IGPM e tem a maior parte que é IPCA, que na verdade é o que acontece hoje, né? Não existe mais emissão de IGPM, mas houve, né? Então, quem comprou o IGPM, aí era o valor que o IGPM marcava. Não, é o valor que o Tesouro estava comprando. Essa taxa aí é o IPCA mais a taxa, por exemplo, que o Tesouro recompra, que é diferente da venda. Não, o IGPM. O IGPM, a taxa, o IGPM mais a taxa, né? A taxa... IGPM mais taxa. Tá. Quando a gente fala desse tipo de título, o que a gente tem é uma proteção de inflação, que é por um índice de inflação, IGPM ou IPCA, e você tem um spread, né? Esse extra, essa parte extra a pré-fixada. Não dá para perceber isso do IGPM. Ele só tem um valor. Né? Porque... Nos outros IPCA está bem claro, né? Que é IPCA mais um spread. Eu não sei por que apareceu desse modo, mas o modo de cálculo é o mesmo, né? E o modo de negociação também. Então, o que acontece com esse IPCA mais um determinado valor, né? O que varia na hora de você fazer a compra e a venda, que você vai ver, é esse valor pré-fixado. Né? E uma coisa interessante também, que esses títulos do Tesouro IPCA+, esses de prazo muito mais longo, são muito visados, principalmente pelos fundos de pensão.
Sim, para né? aqueles Porque que precisam ele de tem capital lá na frente, né? responsabilidade, para quem foi se aposentado aqui 30 anos, Sim. né? É um título que casa perfeitamente com a necessidade de fluxo de capital. E veja que você, quando compra um título desse, embora você tenha uma proteção de inflação, você tem um certo risco de taxa, porque você comprou uma taxa. Né? Eu estou comprando 5,94 IPCA 2045. Então, se chegar lá na frente, essa taxa de juros estiver muito diferente, para cima ou para baixo, o meu título vai ter um valor muito diferente. Isso. E isso significa ganho ou perda. Né? Então, existe muito risco quando você compra um título muito longo. Um dos principais principalmente riscos... na marcação a mercado, Isso, né? isso a gente vai entender um pouco melhor isso mais para frente. Mas quem E um dos segura até a principais... maturidade sabe exatamente o que está segurando. Né? Geralmente quem segura até a maturidade não se preocupa muito com marcação ao mercado, mas para efeito, talvez fiscal, contábil. Efeito contábil, é muito importante. Agora, do ponto de vista do tesouro, quando a gente fala de tesouro IPCA, do IGPM, uma coisa que é relevante falar, quando a gente fala lá da Selic, né, a gente não tem proteção de inflação. Né? O pré, a gente considera uma estimativa de inflação quando a gente compra um pré. Nesse aqui é muito difícil estimar a inflação, por exemplo, para 2045. Então, o que você faz? Qual é o elemento de maior incerteza? É a inflação. Então, você embute no título a inflação. Por isso que esse tipo de título muito longo geralmente leva a inflação como indexador. Né? E aí, quando a gente passa aqui para o nosso próximo gráfico 5, só para a gente fazer uma avaliação do que a gente pode obter lá no Tesouro, no gráfico 5 a gente tem o mesmo gráfico anterior do Tesouro Selic, só que agora de um outro ponto de vista, do ponto de vista do preço. A gente estava vendo taxa e agora a gente está vendo preço. E a gente vê o preço subindo gradualmente aí ao longo do tempo. Né? Então é uma outra informação que você pode obter e que te ajuda a tomar a decisão de compra e venda. Porque a taxa, embora seja o elemento que é de fato negociado, o que a gente consegue perceber é o preço. Né? E a regra básica para qualquer tipo de ativo é comprar barato e vender caro. Né? Então, usar o preço também ajuda muito. Né? Quando a gente olha aqui o próximo gráfico, Davidson, a gente, no gráfico 6, né, a gente tem um outro título que é o pré-fixado. Então, a diferença para o anterior, quando a gente tinha o Selic é a montanha-russa, que a gente vai andando junto. Né? Sobe ou desce, a gente vai acompanhar aquela variação. E agora no pré-fixado, né, Eduardo, o que acontece? Eu compro e me pré-fixo a uma taxa. Então, no nosso exemplo aqui, que a gente captou, por pré-fixado de 2029, a taxa é de 11,97. O pré-fixado ele vai sofrer variações na marcação a mercado, mas se você segura até a maturidade, você sabe exatamente o valor que você vai receber. É o que a gente chama de renda fixa raiz. Né? É o pré-fixado clássico, né? Renda fixa clássica. Porque, de fato, se você esperar até 2029, você sabe que todo ano você vai ter 11,97% de rendimento bruto daquele título que você negociou. Né? E isso dá uma segurança para o brasileiro, né? Para o investidor de um modo geral no mundo inteiro, e para o brasileiro também dá muita segurança no sentido de ter uma perspectiva de quanto vai ganhar. Né? Renda fixa para o brasileiro tem um sentido muito interessante nesse aspecto. Acho que é e também onde os grandes investidores eles estão sempre fazendo essas comparações e eles usam como base, a base acho que de todos os países é essa título de renda fixa. Os pré-fixados. De pré-fixado, porque ele pode fazer a comparação das taxas ao redor do mundo e fazer o que a gente chama de carry trade, né? Buscar a melhor taxa pelo menor risco. E no caso brasileiro, a gente tem algumas especificidades por conta da nossa natureza de inflação, né? Mas, por exemplo, no mercado americano, a gente tem títulos de longo prazo, de 30 anos, que são pré-fixados. Sim. Então, a gente não tem nada assim aqui no Brasil ainda, né? O nosso, talvez, mistura, né? Que é uma mistura de pré com pós, que é o caso do IPCA+, né? O mais longo que a gente tem é 2055, né? Isso. Que daria aí, em torno mais ou menos de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, né? com juros semestrais. Mas ele tem aí o elemento de inflação como segurança.
Então, esse gráfico 6 mostra para a gente aí também que a gente precisa de um valor bem pequeno aí, de R$ 34,22 para fazer investimento nesse pré-fixado. Bem legal, muito acessível. E vencimento aí em 1º de janeiro de 2029. Então, veja quanta informação você tem nessa pequena tabela, né? E no gráfico 7, por favor, Danson, a gente tem a variação aí, como a gente estava falando, nas duas formas. Primeiro em taxa, depois em preço. Nessa variação de taxa, né, a gente consegue ver aí uma variação muito grande, né, que a gente está vendo de fevereiro de 2022 até agosto, né, final de agosto de 2022. Quer dizer, 6 meses de variação. É um título novo. A gente não tem negociação anterior a essa data de 21/2/2022. Então, esse título aí de 2029, ele teve a sua taxa, aquela taxa que a gente viu que estava em 11,97 na data que a gente avaliou, ela chegou a quase 13,6, 13,7 em julho. Né? E estava lá embaixo em março, né? Tava em 11, batendo 11 praticamente em março, 11 e agora março. está em tendência de queda também. Isso. Em 12. Isso. Né? Então, quando a coisa apertou muito em termos de inflação, né, você vê que a taxa foi subindo, chegando até mais ou menos ali em meados, final de julho, né? Final de julho, chegando ao pico aí de 13,5%. Inflação para um longo prazo, né? Você já imaginando que a inflação fosse perdurar até 2029. Lembrando que o Banco Central ele tem todo o sistema de metas, né, de inflação, que ele busca balizar as suas tomadas de decisão, seja no aumento da taxa de juros, seja no aumento do compulsório, que são elementos de política monetária de curto prazo. Então você vê que a taxa pré-fixada ela já está abaixo da Selic. Né? Então a expectativa já do mercado que está aceitando essas taxas que vai haver no Brasil, a expectativa é que vai haver um controle da inflação e uma queda da inflação. Essa talvez seja uma das leituras mais bonitas, né, que você pode fazer quando você faz a avaliação das taxas, que é além da própria compra, mas avaliar o cenário, né? Então você está vendo que em 2029 a taxa é menor que a de hoje, né? Vencimento de um ano, 2023. E o mercado está querendo e está aceitando. Então, porque a taxa a expectativa. Assim, a taxa ela é adequada à necessidade de venda do governo. Né? Se a taxa for irreal, o governo não vende aquele título. Ninguém compra. Isso. E aí quando a gente olha o gráfico 8, em seguida, a gente tem a variação do preço, que talvez fique muito mais claro para a gente. Né? Porque quando tiver a variação de taxa, talvez não fique tão evidente. E quando a gente olha a variação de preço, a gente vê que o título ele foi aí, na sua inauguração ali de 475 mais ou menos, né, o preço unitário, ele chega ali em julho, olha só, em julho é 440, em agosto ele chega a quase R$500, né? Então essa variação, embora pequena, quando a gente olha em termos percentuais, é porque é um título que é curto, né, ele é 2029. Mas é uma variação bastante expressiva, né? Porque você desconta isso e isso reflete no preço. Isso. Né? Então, como é que essa variação ocorre, né? Essa relação curto, entre... mas são 7 anos, né? E em termos de Brasil, não é Brasil, tão curto. Talvez né? não seja tão curto, né? Então, mas digamos que em 7 anos você consegue, digamos, ter uma previsão um pouco melhor ou muito melhor do que comprar um título para 2045 ou um para 2055, que no longo prazo quem souber fazer a leitura, né? Quem souber fazer a leitura pega e consegue comprar um título desse a 440 em julho. Isso. E hoje já está em 500, ou seja, está falando 20% de valorização num pouquíssimo tempo, prazo. Isso. E como é que a gente consegue, então, fazer essa avaliação entre taxa e preço, que eu acho que é o que torna a renda fixa confuso para muita gente? A gente criou aqui para vocês uma imagem, no nosso gráfico 9, Nelson, que é uma imagem de uma gangorra, que eu gosto muito, porque eu acho muito fácil de captar e ter a nossa lembrança de infância, né? Fácil de lembrar mesmo. Que é de um lado o preço do título e do outro lado a taxa de juros. Né? Então, quando a gente pensa do nosso lado como investidor, de forma bastante simplista, o que a gente quer, como eu havia dito, né, é comprar barato e vender caro.
né? Então, quando é que você compra barato? Quando você paga barato. Então, você quer um preço baixo. E quando você quer um preço baixo, o que acontece com a taxa? A taxa tem que estar alta, comparativamente ao período que você está analisando. Então, você tá com uma taxa alta. Como está acontecendo hoje? Hoje a gente ainda tem uma taxa alta. A gente tem um preço mais baixo, né? Então, na prática, você vai comprar com o investidor, quando você quer explorar essa variação de taxas, né, e que vai refletir no preço, é comprar com um preço baixo, com uma taxa alta, e vender num preço alto quando a taxa cair, uma taxa mais baixa. Então, a lógica, né, Eduardo, agora que a gente está numa época em que a gente ainda tem uma inflação alta, a gente ainda tem pré-fixados com uma taxa alta, seria fazer uma compra, né? Então, para quem quer explorar esse mecanismo de queda de taxas e aumento de subida de taxas e queda e aumento de preço, né? Quer dizer, que é uma confusão quando você mistura um com o outro na cabeça de muita gente, e a gente não é exceção, né? Eu sempre uso essa regra para ficar claro, né? Ficar bem evidente o que a gente precisa. E quando a gente olha o gráfico, a gente então precisa fazer essa avaliação, em que momento fazer a compra, né? A não ser que a gente de fato leve até o vencimento, que aí a gente vai saber exatamente quanto vai ganhar. Mas quando o Eduardo fala dos 20%, né, Eduardo? Uma variação em um mês e pouco de 20%, Isso. A ideia é fazer a compra e vender, né? E realizar aquele lucro. E quem for fazer de curto prazo, né? E o interessante é que isso também ocorre, não é só no título brasileiro. Você pega um título de 30 anos americano, quando você tem uma mudança pequena na taxa ou uma procura muito maior também, você tem mudanças de 20%, 30% também em um mês, 2 meses, que é algo que realmente é para quem está bem informado, para quem tem essa capacidade de análise, de traçar cenários e se beneficiar. Né? Isso não é fácil, não é simples, porque existem situações como, por exemplo, a Covid, ela não estava no radar, né? A guerra da Ucrânia talvez pudesse estar mais bem, digamos, sinalizada. Não sei se precificada, mas sinalizada. Para precificar também. Mas sinalizada, né? Algo que era mais possível de acontecer, né? A Covid fugiu completamente da dimensão plausível, né? Ninguém imaginava que a gente ia ter que fechar cidades inteiras. Então é uma mudança muito grande. E aí, então, na nossa avaliação da regra da gangorra, a gente olha o que acontece aqui no nosso gráfico 10. Quando a gente olha para a taxa, a gente tem uma variação de taxa muito grande no período, né? A gente está olhando aí o mesmo título que a gente estava discutindo. E o que acontece na nossa avaliação, quando a gente faz o que a gente chama de marcação na curva, a gente vai avaliar essa variação de preço, né? Então a gente vai avaliar, meu título hoje vale 100, amanhã ele vale 90, depois ele vale 110, depois ele vale 85, vale 50, né? Então essa variação do valor do título é correspondente à variação na taxa, né? Então a gente pode imaginar como uma espécie de simulação, para a gente entender na prática, uma compra feita aí em 20 de 4 de 2022. Exatamente aí quando começa, onde está a linha tracejada. E a gente compra aí um título com uma taxa de 12,03%. É um pré-fixado com 12,03%. Então, o que acontece, Eduardo? Se eu levar até o vencimento, eu vou levar 12,03%. Então, a minha preocupação com marcação na curva não existe quando eu levo até o vencimento. Não me importa se amanhã meu título vai ficar em R$90, eu comprei por 100, amanhã ele está em 90, porque eu não tenho intenção de vendê-lo, negociá-lo antes do vencimento, né? Agora, quando a gente olha no gráfico seguinte, gráfico 11, quando a gente faz uma marcação a mercado, com a intenção, por exemplo, de negociar, a gente tem uma vantagem de fazer a marcação a mercado, que é o seguinte: eu posso avaliar meu título e ver que de repente eu posso ganhar mais do que eu ganharia mantendo ele até o vencimento. Então eu tenho ali uma expectativa de ganhar 12%. Agora, se de repente eu consigo, com uma variação de taxa, um rendimento como esse que aconteceu na renda fixa de 20%, talvez valha mais a pena você aproveitar esses 20%. E migra para uma Selic ou uma própria NTNB.
Então, quando a gente olha essa marcação, né, quando a gente faz uma precificação, né, na marcação mercado, que a gente faz isso daí, ó, a gente vai refletir o preço que a gente tem a taxa na curva. No gráfico seguinte, mostra pra gente, no gráfico 12, quando a gente olha, né, o que a gente fez foi isso aqui, ó, quando a gente comprou na taxa de 12,03%, a gente comprou e pagou 468,50, né? E aí o que eu vou fazer? Eu comprei naquele momento. Quando eu olho na marcação a mercado, o que acontece é exatamente essa divisão entre, digamos, prejuízo, quando a gente olha para baixo, né? E lucro quando eu olho para cima, porque eu estou vendo as taxas. Divide bem, né? E é o sinal da questão macroeconômica, né? Refletindo no preço do ativo. E você que talvez não consiga fazer essa avaliação macroeconômica tão clara, tão pontual, e ninguém consegue, na verdade, a gente não consegue prever o futuro. O que você consegue ver é mais ou menos como a curva anda. Então, se você está vendo, por exemplo, que a curva continua subindo, você está olhando aí, no período aí, por exemplo, de 10/4 para o final do nosso gráfico, né? Talvez você comece a pensar, bom, agora eu já estou no lucro, subiu até um determinado ponto, subiu ao mínimo que você julga adequado, você pode realizar aquele lucro. Porque você pode ter um efeito contrário, né? Por exemplo, quem não realizou o lucro ali, mais ou menos ali em 27 de maio, né? Depois só viu o seu prejuízo aumentar com a marcação a mercado, né? No gráfico seguinte, no gráfico 13, a gente olha do ponto de vista agora da venda. Se eu realmente estivesse vendendo. Se eu fosse vender agora num período um pouquinho depois, né? Eu comprei em abril, 20/4, em abril de 2022. Agora eu quero vender esse título em junho, 22 de junho, 2 meses depois. Olha só o que acontece. Quando eu faço a minha marcação a mercado, o meu título em 22 de junho vale R$ 463,50. R$5 a menos. Então, eu paguei R$ 468,50. Então, significa que aqui eu estou no prejuízo. Estou precisando dessa necessidade de capital, de caixa, tem que segura. Vender. Se você precisa. Tem que vender e aí você vai vender com prejuízo. Porque o mercado não, o Tesouro Direto vai recomprar a valor de mercado. Exatamente, né? Então, na nossa regra da gangorra, olha só o que aconteceu. O preço caiu, né? A gente pagou um preço maior do que o que a gente está vendendo. Significa que a taxa subiu. Aumentou. A taxa de desconto aumentou. Então, quando você compra um título prefixado, o que você quer, né? O que você reza para acontecer? Que a taxa caia. Que a taxa caia. Que a taxa caia, o seu título sobe de preço, né? E quando você olha, então, no próximo gráfico, o 14, em que a gente olha um novo momento de venda, olha só o que acontece. Se eu vender em agosto, então a gente anda um pouquinho mais para frente aí, mais 2 meses, a gente aguarda mais 2 meses, mais ou menos, a gente vende por R$ 475,60. E olha só, a gente pagou R$ 468,50, então a gente já teria aí um resultado positivo de 7,1. Né? Isso sem fazer nada, você comprou e vendeu aquele título, né? Na hora, digamos, de compra adequada e na hora de venda adequada, né? E aí quando a gente faz essa análise, essa mesma análise, a gente passa para um outro título, que é o nosso gráfico seguinte, o 15, Eduardo. Só que a gente tem uma pequena variação, que é o que a gente chama de título com juros semestrais, que reduz um pouco desse risco. E cria um outro risco, né? Quando você recebe os seus juros semestrais, se você for reinvestir aqueles juros... É o custo de oportunidade. Você não sabe a quanto você vai reinvestir. Você vai ter a possibilidade de ter algo no mesmo patamar. No nosso caso de hoje, em que a gente tem a gente imagina que a gente está num pico de juros, ter os juros semestrais não parece ser uma boa ideia, né? Porque você vai receber esses juros semestrais e vai reinvestir a taxas cada vez menores. Né? Então a boa ideia é o prefixado puro mesmo, né? Que vai até o final. Agora, se você tivesse comprado lá atrás, digamos, há 1 ano atrás, a sua visão poderia ser diferente. Você poderia imaginar que aqueles juros semestrais poderiam ser reinvestidos a valores maiores. E, evidentemente, né, com o Tesouro Direto, você tem essa possibilidade de devolver esse título, né, fazer uma venda para o próprio título, resgatar seu capital. E isso é o que torna o Tesouro Direto também muito interessante, por conta dessa liquidez. Embora você tenha títulos muito variados, né? E aí no nosso gráfico 16, a gente tem uma variação de taxa, se você observar, muito menor.
Então é um título mais estável do ponto de vista de taxa. E se você olhar o gráfico 17, que é o de preço, né? Para esse título que a gente está vendo, que é um título pré-fixado com juros semestrais para 2033, você vê que ele é muito menos, curiosamente, muito menos arriscado em termos de volatilidade do que o título pré-fixado 2029. Então, quando você olha no gráfico 17, que a gente olha o preço, né, a gente tem um vale grande aí em julho, que significa que não houve negociação. Né? Na verdade, não é porque caiu o preço desse jeito, como pode parecer. Não né? dá para ir para zero, né? Mas você vê que tem uma estabilidade muito melhor de preço. Então, de repente, você entrou logo quando ele iniciou a 900 e poucos reais, mas você vai ver que hoje ele está mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. E ele não subiu muito mais que 950, nem caiu muito mais que 900, ou 810, 820. Né? Então, uma variação bastante pequena quando comparado ao pré-fixado puro. Né? E isso se deve aos juros semestrais. Essencialmente, quando você reduz aquilo que você vai remunerar até o final, né? Você remunera antes, você tem essa redução de risco. Né? Você tem mais chances de conseguir aquela rentabilidade se você tiver um cenário estável de taxa de juros. E no gráfico 18, a gente já tem um cenário de um título de longa duração. De longa duração, que é o IPCA 2045. Né? Quando a gente olhou esse título, ele estava pagando 5,82% acima do IPCA. E você também podia investir, olha, com R$33. R$33 já é a fração que você já consegue começar nesse título. Exatamente. E esse título, então, te protege da inflação, o que é interessante para muita gente. Muita gente gosta da ideia, por exemplo, de ter aluguéis, porque tem uma proteção de inflação. Né? É um pouco semelhante, você tem uma proteção de inflação também com esse título. E nesses tempos de inflação alta, muita gente se pergunta, né, como eu posso me proteger de inflação? Bom, basicamente com ativos que ou são correlacionados com a inflação. Indexados, né, com uma margem. Né, eles sobem junto com a inflação. Então, se você tem, por exemplo, investimento em commodities, né, que não é muito comum para investidor de varejo, mas quem investiu em petróleo se deu bem, né, quem investiu em energia se deu bem, porque realmente sobe, tudo anda junto com a inflação. E no caso de títulos de dívida, né, aqueles que são indexados à inflação. Quem comprou um pré-fixado quando a gente estava com uma inflação controlada, uma inflação de 3%, 3 e pouco, quase 4% ao ano, comprou um pré-fixado baixíssimo, de 4%, 5%. Perdeu muito dinheiro hoje. Né? Hoje esse título vale muito menos que aquilo que ele pagou. Então esse é um risco de você comprar um pré-fixado. Você avalia a preço de mercado. Você avalia no preço de mercado. Você tenta ter um spread com relação à Selic, que é a taxa corrente, e só que se a Selic disparar, você ficou amarrado num título que virou perdedor. Então, cada título, né? Isso também é interessante. Tem a sua característica e vai proteger de uma certa forma. Isso. Né? Então, permitir com que a pessoa busque, né? Então o investidor ele precisa saber que ele tem que ter essa dinâmica, né? É dinâmico. Então você não investe tudo em Selic ou você não investe tudo em pré-fixado e nem investe tudo em Tesouro IPCA 2045, né? Porque cada um vai trazer para você uma série de características. Com certeza. E você vai casar com as suas necessidades e com o seu perfil de risco, né? O Tesouro, embora tenha um perfil de risco muito interessante, né? Quando a gente fala em termos de risco de crédito, né? Você tem outros riscos envolvidos. No caso do Tesouro IPCA 2045, o seu risco é risco de taxa, muito forte. Então, embora você compre uma taxa, por exemplo, de 5,82, que é muito inferior aos 11,90 alguma coisa, que era pago pelo pré-fixado de 2029, esse 5,82, com uma pequena variação, cria uma variação muito grande no preço. Então é uma sensibilidade muito alta porque é um título muito longo e um título que não paga juros semestrais. Então é um desconto feito de uma forma exponencial. Então, para você ter uma ideia em relação ao risco, quando a gente olha a variação de volatilidade, a volatilidade desse título de preço, ele se assemelha bastante ao risco de bolsa. Né? Então, embora seja renda fixa, embora seja tesouro,
é um título que representa bastante risco por conta da sua natureza de ser longo, realmente longo, 2045, né? E aí o que acontece com esse título, no nosso gráfico 19, em termos de taxa, você consegue ver bem. Olha que é uma variação aí que, olha, foi para em agosto de 2021, olha, e olha que a gente está olhando aqui um intervalo bem concentrado em que a inflação já estava muito alta, né? E os juros subindo, mas você via aí, olha, você ia comprar IPCA mais 4,6 e podia vender ou comprar novamente, depende do que você está fazendo, mas ali em agosto de 2022 você já estava chegando aí a 6,2, né? E olha só o que acontece no nosso gráfico 20 quando a gente olha por preço. Então, é quase bolsa, né? Olha a cacetada que você pode tomar se você comprou a 1.250 ali em agosto de 2021. Né? E acontece, porque você olha assim, 2021, agosto, pô, inflação, vou me proteger, vou comprar IPCA 2045. E muita gente fez isso, né? Natural, inclusive os investidores institucionais, porque eles tinham que fazer. Eles não têm opção, eles têm que se expor àquele título. Tem que se diversificar. Né? E o que acontece quando você faz uma marcação a mercado? Olha aí, você comprou a 1.250, se você quis vender aí em 1º de agosto de 2022, você perdeu R$250 para cada 1.250 que você comprou. 20%. Então, isso foi, olha aí... Quando você perde 20%, para recuperar você tem que subir 25%. Essa outra característica interessante da matemática, né? Então não tem simetria. Então, basicamente, quando a gente fala de um título desse tipo, 2045, muito longo, né, Eduardo? É um excelente título para você especular, né? Ao invés de manter até 2045, o que você faz é comprar com uma taxa alta, né, pagando um valor baixo hoje. Então, quando você olha para hoje, né, você consegue comprar esse título com uma taxa ainda razoável. Bem descontado. Aí qualquer mudança positiva no cenário vai melhorar muito a tua posição. Então, se você acredita aí que você talvez tá em 3 anos... vinculado a algo de 30 anos, 20 anos, então você tem uma taxa de desconto, né, sobre tudo isso, que aumenta muito ou diminui muito o preço. Então você pode ter uma rentabilidade muito boa, muito interessante se você comprasse esse título hoje, né? E a perspectiva de queda de juros fosse real, né? A gente se tornasse concreta no futuro. Digamos que em 2025 essa taxa de juros chega aí, a inflação chega talvez ao que a gente espera, de equilíbrio é a 4%, 3% a 4%. A gente teria aí uma taxa de juros caindo, provavelmente. Né? Então, o relatório Focus, por exemplo, é uma fonte de informação que pode dar uma ideia, né? Embora há muita divergência e erros acontecem, porque você estima com base naquilo que você tem no momento, mas você pode ter uma ideia de como é que está indo, né? Se está caindo, a expectativa é de queda de taxa de juros. Então, você compra hoje uma taxa alta, né? Você se fixa uma taxa alta com um preço baixo e lá na frente você pode vender, de repente, com 20% de lucro, né? Claro que esse lucro é o que a gente chama de lucro bruto, né? Porque, na verdade, você tem aí no nosso gráfico 21... no gráfico 21 a gente tem só uma classificação dos títulos. Mais ou menos um resuminho do que a gente passou no pod de hoje. Porque né? muitas vezes, né, a gente falou pré-fixado, mas muitas vezes ele vem com esse nome aí que está entre parênteses aí, por exemplo, LTE, NTNB, FT. E se você não souber o que é, você pode consultar desse modo no próprio site do Tesouro. LTN. Né? Exatamente. E no 22 a gente tem os impostos que são cobrados de acordo com a duração. Isso. Né? Então você tem dois tributos, que é o IOF, né, Eduardo? Que até aplicação que são resgatados dentro de 30 dias. O IOF tem um significado, né? Diferente do imposto de renda, ele tem um significado... Ele é um controle, né? Extrafiscal, né? Ele não, parafiscal, extrafiscal, ele não tem a E por que só 30 dias? E depois de 30 dias você fica isento do IOF? Eu acho que ele é uma penalização da especulação, né? Então ele tenta garantir com que as pessoas, principalmente aquele investidor
institucional e o estrangeiro, ele traga o dinheiro, mas não fique movimentando muito rápido, né? E ele é muito efetivo, porque quando você olha assim, uma movimentação de 1 dia, 2 dias, 90 e poucos %. Então ele basicamente come todo o seu rendimento. De 30 dias ele come mesmo, né? Ele acaba com o seu rendimento. Mas depois de 30 dias, o que pesa para você vai ser o IR, né? O pessoal mais liberal não é muito fã, não, porque ele acaba tirando a liquidez, ele acaba tirando a oportunidade e fazendo com que tenha o capital tenha uma alocação eficiente, né? Ele tira eficiência, tira eficiência do mercado, né? Já o imposto de renda, né, você vai ser tributado de acordo com o prazo. Então, basicamente, você tem 4 alíquotas, né? 4 alíquotas. Ela é progressiva no tempo. Regressiva. Regressiva ela. Progressiva, maior quanto mais curta. Ela é regressiva no tempo. Então, se você passar mais de 180 dias, você passa para a faixa seguinte, né? E assim por diante. Isso. Até você chegar acima de 720 dias. Então, se você tem, por exemplo... 15%. Se você comprar o prefixado 2029, né? Se você mantiver até 2029, você vai ser tributado em 15%. Sobre os rendimentos. Isso, né? Sobre o valor bruto, né? O que você de fato ganhou, né? O que você ganhou é tributado sobre esse valor aí. E isso é importante, né? Porque quando você faz uma aplicação, né? A gente tem que fazer sempre comparações em termos também de tributação. Existem alguns investimentos que são líquidos de IR, né? Porque eles são isentos. Então, a taxa tem que ser compatível, né? É importante fazer essa análise sempre considerando essa questão. E no gráfico 23, né? Só para a gente consolidar a ideia de custos, a gente tem o que a gente chama de taxa de custódia. Né? Uma taxa de custódia de 0,2 ao ano, né? Praticamente ela é cobrada na mesma época que são creditados juros semestrais, até para ajudar, né? A pessoa pega os juros semestrais e paga a taxa de custódia daqueles valores que ele tem depositado no Tesouro Direto. E é mais um fator que retira a eficiência do mercado, né? O pessoal, inclusive, acha a taxa um pouco cara. Eu acho também. 0,2 e... A gente está se acostumando a taxas inferiores a 1%, inferiores, né? E ser uma taxa de custódia, quando você vê que a Selic, né, chegou a 2%, você está falando de uma taxa de custódia que te comia 10% da tua remuneração, e você não está falando de imposto, você está falando de uma simples taxa de custodiar, que é para manter uma estrutura informatizada que faz tudo isso. Ela, com a escala que a gente ganhou, né? Então, a gente vê um gráfico menor, né? Que você vê a quantidade de pessoas que se utiliza e do dinheiro todo que circula, ela podia ser muito menor. Podia. Né? E quando você compara, por exemplo, a ETFs, né? Que não são nem investimentos públicos, né? Não é tesouro. Você tem ETFs com valores bem menores, ETF americana que é 0,05% ao ano. Isso. Os títulos os ETFs da Vanguard, lá que todo mundo conhece, são bem econômicos, né? O caso do pequeno investidor, aquele que investe até R$10.000, ele tem uma vantagem de não pagar essa taxa de custódia. Né? Então, essa informação é coletada lá do próprio Tesouro Direto. Né? Bom, esse foi o nosso papo de hoje, né, Eduardo? Quem quiser um extra, a gente deixa um link aí para vocês lerem a história do Tesouro Nacional, né? Uma história bem interessante, é um rapidinho, 20 páginas só, 25 páginas, para você ter o histórico. É denso assim, né? E você vê toda a criação, a ideia que tinha por trás, a importância que traz o mercado de renda fixa no Brasil e como ele foi implementado. Então, se você tiver qualquer sugestão, informação, elogio, crítica, esse foi o OnMoney. Você pode mandar um e-mail para o onmoneycast@gmail.com e a gente fica por aqui. Muito obrigado. Valeu. Um abraço.